Parecia totalmente inofensivo. Era tão agradável, tão encantador. Se desfazer de roupas usadas nem sempre é fácil, até porque nos trazem boas lembranças, porque temos apego, ou porque ainda não a usamos e estamos aguardando o momento perfeito para vesti-las. Uma boa maneira de superar esse apego é prolongar sua vida útil através de doações. Ao doar roupas, reduzimos nosso impacto ambiental e contribuímos para a economia de recursos naturais. Além disso, pode ser de grande ajuda para aqueles que mais necessitam, desde pessoas em situações vulneráveis até outras em risco, que não possuem recursos suficientes para poder comprar roupas novas. Doar roupas é um ato purificador, renovador. Mas às vezes, as roupas que essas pessoas recebem nem sempre vêm do próprio doador, senão de pessoas que infelizmente não estão mais entre nós. Ou em casos mais macabros, de mulheres que foram brutalmente assassinadas. Chicago, Estados Unidos. Andrew Urdiales nasceu em 4 de junho de 1964, em uma família com histórico de doenças mentais, tanto por parte de pai quanto da mãe. Desde criança, Andrew sofria abusos físicos e emocionais de sua irmã e seu primo, algo que claramente afetou seu caráter. Se mostrava como um garoto solitário, reservado, agressivo. Prova disso: o ocorrido em junho de 1977, quando Andrew pegou um taco de beisebol e, a golpes, acabou com a vida de seu cachorro. Dessa forma, quando seus parentes encontraram o corpo do animal, Andrew mentiu e ele disse que o cachorro havia caído. Por outro lado, Andrew era um estudante mediano. Depois de formar-se no ensino médio em 1982, decidiu se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E o fez com o desejo de aprender a defender-se e a destruir, ao invés do patriotismo, explicava a doutora Dorothy Lewis a respeito do caso. Entre 1984 e 1991, o jovem foi destinado à base do Corpo de Fuzileiros Navais, Camp Pendleton, na Califórnia. Ali, completaria o treinamento de combate que mais tarde utilizaria para acabar com suas vítimas. De acordo com seus amigos e familiares, Andrew partiu para a guerra como um homem aparentemente normal, mas voltou como um indivíduo diferente. Creio que os fuzileiros navais mudaram sua vida, declarava seu velho amigo Gary Zabala. Mas de modo algum era verdade. Andrew já havia começado a exterminar em 18 de janeiro de 1986, muito antes de ser enviado para a guerra. Simplesmente, Andrew havia conseguido camuflar sua verdadeira e insaciável sede de sangue. Sua primeira vítima foi Robin Brandley, uma estudante de 23 anos, que foi agredida enquanto se escondia nos arbustos do campus da Saddleback College. Sem escrúpulos, Andrew a surpreendeu e a esfaqueou 41 vezes. Não havia mais ninguém no mundo, só ela e eu. Acredito que poderia ter sido qualquer um. Essa é a razão pela qual Robin teve que morrer, explicava o próprio Andrew. 2 anos e meio depois, acabou com a vida de Julie McGee, com quem manteve relações em um terreno isolado. Após terminar, e sem dizer uma única palavra, Andrew atirou em sua cabeça a queima-roupa e levou seu dinheiro. Mas aquilo era apenas o princípio do mal. Na noite de 21 de setembro de 1988, Andrew atirou na cabeça de Mary Ann Wells, acabando com sua vida, e abandonou seu corpo em um beco. E em 16 de abril de 1989, fez o mesmo com Tammy Irving. Disparou 3 tiros e abandonou seu corpo em uma área deserta. Em todos os casos, Andrew atuava com o mesmo procedimento e sempre terminava seu ritual da mesma maneira. Tirava as roupas de suas vítimas e então as doava. Em setembro de 1992, após ser honrosamente dispensado do exército, Andrew retornou a Chicago. E em férias na Califórnia, tentou levar Jennifer Asbenson, de 19 anos, com ele. A jovem, que trabalhava no turno da tarde em um orfanato, havia acabado de perder o ônibus para o trabalho
Foi nesse momento quando Andrew parou o carro e lhe ofereceu uma carona. Parecia totalmente inofensivo. Era tão agradável, tão encantador, e explicava a Jennifer, e de fato havia sido, pois lhe havia dado uma carona para o trabalho. Mas no dia seguinte, Andrew se apresentou novamente. Quando o vi, não fiquei com medo. Pensei, esse cara não é perigoso. Se quisesse fazer algo de ruim comigo, o teria feito no dia anterior, confessava Jennifer. Foi aí quando Andrew lhe disse, deixe-me levá-la para casa. Então, a jovem abriu a porta e entrou no carro. Mas depois de alguns minutos, aquele bondoso homem se transformou em uma besta implacável. A agarrou pelos cabelos e gritou, cale a boca! Jennifer estava apavorada. Tudo nele era ódio, recordava. Assim, Andrew começou a dirigir em direção ao deserto, e já ali a amarrou, e começou a golpeá-la. No entanto, como Jennifer resistia, optou por estrangulá-la. Mas não conseguia a sufocar. Então começou a brincar de gato e rato com ela. Lhe dizia para fugir, para então depois pegá-la e a golpeá-la. Assim, uma e outra vez. Até que em uma dessas jogadas, Andrew, já cansado, a deixou finalmente livre. E Jennifer, por fim, respirou aliviada. Foi nesse momento quando a jovem percebeu que não era a primeira vez que Andrew fazia algo parecido. Em suas próprias palavras, tenho certeza de que já havia feito isso antes. Sabia exatamente o que estava fazendo. Uma vez de volta a Chicago, Andrew conseguiu um trabalho como segurança. Reconstruiu sua vida. E durante um tempo deixou de lado sua carreira criminal. Mas sua fase pacífica não duraria muito. Em 11 de março de 1996, Andrew acabou com a vida de Denise Maney, de 32 anos. E como em casos anteriores, Andrew a algemou, tomou seu corpo e a esfaqueou repetidamente. Um mês depois, Andrew foi a um hospital de veteranos para obter ajuda psiquiátrica. Lá, o especialista o incitou a ser mais aberto ao expressar seu ódio. Um conselho que Andrew aplicou com perfeição. Deste modo, apenas 2 dias depois, o assassino acabou com a vida de Lori Ulacki ao atirar em sua cabeça e jogar seu corpo no lago Wolf. 3 meses depois, Andrew estava de volta aos velhos tempos. E depois de manter relações com Cassie Coram, inexplicavelmente entrou em fúria. Ele deu um tapão tão forte que a derrubou no chão. Cassie ficou chocada, incrédula. Após o golpe, Andrew a algemou pelas costas, colocou uma fita adesiva em sua boca. A levou em sua caminhonete para um local isolado e, ao chegar, a esfaqueou até acabar com sua vida. Tirou as roupas, jogou o corpo no rio Vermilion e doou suas vestimentas. Era a 7ª vez que Andrew colocava em prática seu fatal modus operandi. Fui treinado para aniquilar, declarava Andrew. Segundo uma amiga de Cassie, o próprio Andrew, além de lamentar a perda da jovem, distribuiu cartazes à procura de Cassie, quando seu corpo ainda não havia aparecido. O fato é que Andrew tinha esse mágico poder, o traço comum de todos os psicopatas, o de parecer uma boa pessoa. Inclusive a mesma amiga de Cassie afirmou. Parecia ser um bom rapaz. A última de suas vítimas foi Lynn Huber, de 22 anos. Uma jovem que Andrew, em 2 de agosto de 1996, levou em sua caminhonete enquanto retirava o lixo. Dirigiu mais uma vez para o lago Wolf e já ali a esfaqueou até acabar com sua vida. Em seguida, jogou seu corpo totalmente nu na água e doou suas roupas para uma instituição de caridade, assim como havia feito com todas as vítimas anteriores. Enquanto isso, a polícia tentava investigar esses homicídios. Embora não tenham encontrado nada em comum, nem um suspeito específico, em 14 de novembro do mesmo ano, Andrew foi preso pela primeira vez, mas por uma acusação menor, posse de arma. Tudo aconteceu quando o ex-fuzileiro conversava com uma mulher e um oficial os mandou parar. Depois de revistar o veículo, encontrou uma pistola e, após prender Andrew por não ter o porte legal de armas, confiscou seu calibre 38. Mas horas depois, Andrew foi liberado, já que os policiais não encontraram nada de incomum a seu respeito, e nem mesmo tinha passagens pela polícia. No entanto, aquele revólver seria a chave para resolver
quem se escondia atrás de todos aqueles assassinatos. Em 1º de abril de 1997, uma alteração entre Andrew e uma mulher em um motel colocou o ex-fuzileiro em xeque. Andrew garantiu ao policial que a garota havia roubado seu dinheiro, mas a mesma explicou que Andrew queria levá-la para a parte traseira de sua caminhonete, algemá-la e manter relações com ela perto do Lago Wolf. Inicialmente, o policial que ouviu seus depoimentos não relacionou o testemunho da mulher com os assassinatos perpetrados no local. Mesmo assim, decidiu investigar Andrew e relatou o caso ao Departamento de Polícia de Chicago. Mas, assim que compartilharam as informações e a arma confiscada veio à tona, descobriram que o relatório balístico fornecia uma conclusão decisiva. Era a mesma arma usada nos assassinatos das últimas 3 mulheres. Deste modo, em 22 de abril de 1997, Andrew Urdiales foi finalmente preso. Andrew foi acusado de 8 homicídios, alguns fatos que acabou confessando em um arrepiante interrogatório. Ele se sentou ali e disse coisas como: "Então estourei sua cabeça", como se não fosse nada importante, recordavam os policiais ali presentes. O fato é que o depoimento de Andrew havia sido frio, calculado, sem empatia, nem emoção alguma. Durante o julgamento, realizado em maio de 2002, o promotor descreveu Andrew como um assassino selvagem, predatório e astuto, que havia sido preso por uma combinação de má sorte e um bom trabalho policial. Além disso, o psiquiatra forense Park Dietz chegou a descrever suas ações como parte de uma vingança. Está motivado pela vingança contra o mundo, principalmente as mulheres. As mulheres que o rejeitaram. As mulheres que não teve, expressou. No primeiro julgamento, o júri condenou a pena de morte pelos assassinatos de Lynn Huber e Lori Ulecki, embora tenha sido condenado à prisão perpétua em 2003. Nos 2 processos judiciais subsequentes, o tribunal condenou novamente a pena máxima. Mas, mais uma vez, foram comutados para diversas sentenças de prisão perpétua. Durante 15 anos, Andrew esteve na famosa penitenciária estadual de San Quentin e deu algumas entrevistas nas quais destacou que não era um ser malvado. Inclusive se mostrou feliz por estar atrás das grades. "Estou feliz por ter sido pego. Já estava começando a sentir novamente vontade de matar", declarou. Mas em novembro de 2018, esse aparente bem-estar se dissipou e Andrew decidiu, finalmente, acabar com sua própria vida. Em Chicago, um ex-fuzileiro naval que, em forma de vingança contra o mundo, acabava com a vida das mulheres era Andrew Urdiales, o homem que tirava as roupas de suas vítimas para então doá-las a instituições de caridade.